Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Aqui Jesus continua o seu discurso de despedida. Aliás, o evangelho de João traz para nós, relata todo esse discurso, que é um discurso longo, inclusive, que Jesus faz preparando os seus discípulos para a sua despedida. Jesus novamente diz que eles talvez não entenderiam o que ele estava falando naquele momento, mas que o Espírito da Verdade viria para conduzi-los à plena verdade. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. E ele não falaria tudo por si mesmo, mas diria tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras seriam anunciadas por ele. E esse Espírito Santo, esse companheiro, esse Espírito da Verdade, glorificaria a Jesus, e tudo o que recebera de Jesus também anunciaria e daria aos seus seguidores. E Jesus fecha falando: tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, o que ele receberá vos anunciará. É interessante porque, como eu falei, nesse longo discurso de despedida que Jesus faz para os seus discípulos, um pouco antes, na verdade, do seu momento de entrega, da sua paixão, do momento em que ele seria julgado e morto, ele explica aos discípulos verdades profundas que dizem respeito a ele. Ele fala sobre o Espírito Santo, mas tudo isso que está sendo dito a respeito do Espírito Santo, na verdade, tem relação com Jesus, e não só com Jesus, mas também com o Pai, que é mencionado aqui nesse discurso. Nós, ao longo dos últimos dias, aqui nos evangelhos diários, temos falado sobre esse trecho em João, fim de João 15, começo de João 16, e nós temos visto que Jesus menciona muito a sua obra, o Pai que o comissionou e está em comunhão com ele, e também o Espírito que viria da parte do Pai para fazer companhia aos discípulos, aos apóstolos. Então ele faz uma relação estreita aqui entre as ações de Deus em suas pessoas diferentes, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus sabe que está chegando então a realização do seu desígnio final, proposto pelo Pai, que é a sua morte e ressurreição. E ele quer garantir que aqueles homens ficassem firmes, porque ele não abandonaria. A sua missão seria, na realidade, dilatada, expandida, através do Espírito Santo. Portanto, o que nós vivemos hoje como igreja não é algo novo, digamos assim, mas é uma expansão, uma continuidade do ministério de Jesus. Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo, e ele guia na missão de Jesus. Por isso, então, o Espírito Santo nos leva à compreensão daquilo que Jesus quer que façamos. Por isso que nós não podemos nos ater a doutrinas novas, especiais, que muitas pessoas, achando que estão guiadas pelo Espírito Santo, trazem para dentro das igrejas. A compreensão que devemos ter deve vir do Espírito Santo a respeito daquilo que já está colocado, aquilo que já está posto, aquilo que já vemos no texto bíblico e enxergamos como aplicação para a nossa vida. Então, que a partir do evangelho de hoje nós estejamos seguros e peçamos ao Espírito Santo que ele nos guie com o olhar de Cristo a todas as situações que nós vivemos, aos eventos do agora, aos eventos do amanhã, e que ele nos ajude a manter uma caminhada na história da igreja, da qual fazemos parte, eu e você, radicados, firmes, fincados no evangelho e na fidelidade dinâmica das tradições da igreja, das tradições doutrinárias dos apóstolos, daquilo que é bíblico e está ali no texto, não só bíblico, mas aquilo que é visto em Jesus. Que nós estejamos apegados, por meio do Espírito Santo, às práticas de Cristo, nas situações que aparecem no nosso dia a dia, para que possamos compor essa história magnífica da igreja, tendo um papel preponderante, não de destaque. Somos apenas mais alguns no caminho, mas alguns que estão levando adiante a fidelidade àquilo que Jesus faria se estivesse aqui,
no nosso lugar. Deus abençoe você. Até amanhã.